Então vamos lá de novo. Boa noite. Eu sou a Cátia Maria, trabalhadora aqui da casa. E a primeira vez que eu estive aqui foi uma emoção muito grande. Todas as vezes quando a gente chega aqui. E eu disse que eu fico na minha janelinha, lá na secretaria, né? E aí, novamente, as janelas se abrem aqui para mim. Olhando daqui, é como se fosse assim um grande jardim, de várias flores, de várias cores, de vários formatos, tamanhos, né? Porque as flores, elas são diferentes e são iguais, assim como cada um de nós. Temos as nossas diferenças, mas é todo mundo igual, todo mundo filho do Pai. E falando em flores, porque eu vou falar da semeadura, né, da parábola do semeador. E aí eu vou contar para vocês que eu fiz esse estudo em casa, o que eu estou fazendo aqui é o que eu faço em casa, junto com meu esposo. E aí eu chego aqui e fico nervosa olhando para todos vocês. Mas é muito bom estar aqui. E a parábola do semeador, ela vem contando assim. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão do povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo, estando na margem, ele disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia, saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo o pássaro do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a palavra do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. E aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Eu fico pensando que muitas sementes são lançadas, né? Jesus veio com seus ensinamentos como um grande semeador mesmo, trazendo as sementes, né? Nós somos as suas sementes através dos seus ensinamentos. E as sementes, elas são lançadas, muitas vezes, quando, como aqui mesmo diz, né, todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata. Quantas e quantas vezes, né, os ensinamentos de Jesus chegam até nós e a gente não dá importância. E tudo aquilo que não é cuidado vai morrendo, né, aos pouquinhos. E é quando nós somos pegos, né, pelas dificuldades, pelos extravios do caminho, e a gente vai se perdendo mesmo, e perdendo a oportunidade, né, de se desenvolver. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra, e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes,
e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e se queda. Isso daqui se desenha na minha mente, lá na época, a época de Jesus, né? Quando houve todo aquele entusiasmo, e como acontece com a gente também, né? Quando a gente chega nos templos e a gente ouve a palavra, aquilo dá uma energia tão boa, porque é fomentado dentro da gente, despertado dentro da gente, aquilo que a gente tem de melhor. Então, a gente fica entusiasmado, quase num estado de euforia. Mas, muitas das vezes, essa sensação de bem-estar, de alegria, daquela sensação da gente pensar assim, eu posso, ela dura só por algum tempo. E ela simplesmente morre no decorrer, porque a gente não aduba, a gente não cuida dessa semente para que ela floresça. Então, eu fico pensando que lá atrás, na época de Jesus, aconteceu isso. E nós estamos tendo agora uma nova oportunidade daqueles ensinamentos que ficou, nada foi registrado, a não ser os seus discípulos, né, que faziam o registro. O que Jesus trouxe, ele trouxe com a sua palavra e com os seus exemplos. A assinatura foi com os seus exemplos, né? Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. E aí é interessante que é muito bom, né? A gente vai trocando ideias com todo mundo e tal. E no domingo, na ocasião da presença do Paulo Frutuoso aqui, né? Trazendo todo aquele trabalho científico realizado, mostrando o quanto que Deus é maravilhoso, né? E esse entendimento de que os médicos aqui do plano físico, junto com os médicos do plano espiritual, meu Deus do céu, quanta coisa linda que acontece. E é muito bom a gente saber que isso é possível, né? Porque quem morre é só o corpo mesmo da gente, né? E aí, numa conversa ali na frente, caiu exatamente essa questão, né? As sementes são lançadas entre os espinhos, mas, em seguida, aos cuidados desse mundo e da ilusão, sufoca. A gente comentava exatamente que a gente se perde com a matéria, né, com o mundo. A conversa foi exatamente assim. Antigamente, um pouquinho lá atrás, eu não entendia por que os irmãos, né, evangélicos falavam assim, mas fulano, ciclano, vocês são do mundo. Eu não entendia. Eu ficava pensando, meu Deus, mas o que significa isso? Eu achava que era assim, até um tipo de um preconceito. Mas aí, nessa busca de querer entender as coisas da vida, para a gente melhor ter passos mais firmes, né? Eu fui buscando, e hoje eu entendo exatamente o que está escrito aqui, que o estar no mundo é a gente se deixar levar só pelo prazer da matéria, na vida material. E a vida espiritual? A vida material, a gente não se sustenta só com a vida material. Nós estamos aqui, obviamente, nesse mundo físico, mas a gente precisa buscar fazer germinar na gente, desenvolver essa semente que Deus deixou, Jesus deixou com os seus ensinamentos dentro da gente, porque é isso que nos sustenta. Eu estou lembrando que na época da Covid, todos devem ter sabido, né, porque foi algo que foi assim na mídia, uma menina, né, uma moça, ela declarando que ela, o pai, muito ricos, riquíssimos, família muito abastada mesmo,
E a única coisa que ele queria e ele não teve, que era o ar. Eu acho que todos já devem ter ouvido falar disso. E aquilo ali é para realmente a gente parar para refletir, porque a gente precisa desenvolver, a gente precisa alimentar o nosso espiritual, porque é isso que vai dar sustento para a gente, né? Mas aquele que recebe a semente numa boa terra, aquele que recebe a semente entre os espinhos, é que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera, que foi o que a gente acabou de falar, né? A gente recebe, a gente ouve a palavra, mas a gente faz ouvidos moucos, porque a gente quer viver o agora, né? E a gente esquece que a vida continua, né? E o que a gente vai levar para lá? Porque tudo fica. O corpo fica tudo aí, a gente não leva nada, a gente só vai levar conhecimento, o nosso melhor, aquilo que a gente fez de melhor enquanto estivemos aqui, né? Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 70 ou 30 por um. E isso é muito bom, né? Aquela semente, eu gosto de verdinhos, né, gente? Eu tenho um apartamento pequenininho, mas eu adoro os verdinhos. Então, eu tenho lá o meu pequeno jardim. E é muito interessante que, quando a gente está cuidando das plantinhas, a gente aprende muito com elas. A gente aprende a ter paciência, a gente aprende a ter resiliência, a gente aprende a esperar o momento certo, a respeitar o limite do outro. E eu converso com elas, e às vezes eu estou lá, eu vou lá e cuido, e elas vão mostrando uma ou outra que alguma coisa está acontecendo de errado, e aí eu vou lá e vou buscar, meu Deus, será que é o adubo? Será que é a terra que eu tenho que mudar? Será que é o vaso? O que eu preciso fazer? E eu acho que na vida é exatamente isso que a gente deve fazer, colocar atenção nas menores coisas, naquela coisa mais sutil. E a gente aprende a desenvolver isso, porque elas não falam, elas falam de um outro jeito. Então, para você ter seu jardim, suas flores, suas plantinhas bonitas, a gente tem que colocar atenção. Eu acho que se a gente trouxesse isso para nós, né, o nosso trato com os demais que estão perto da gente, eu acho que a gente iríamos ser, né, mais visitados pelas borboletas, não é assim? Quando a gente cuida melhor do nosso jardim. E eu aprendo muito com elas. Às vezes eu até falo assim, olha, eu já fiz tudo, né? Troquei o vaso, botei água, mudei o ambiente, e às vezes ela não responde, não corresponde àqueles cuidados. Aí eu falo assim, então, eu vou deixar você, falo assim para elas, então, Verdinha, eu vou deixar você do seu jeitinho, e você vai encontrar o caminho. Se você quiser ficar, você vai ficar. Se você não quiser, pode ir. E isso é respeitar, né, o desejo do outro. Um exemplo assim, lúdico, né, e tal, mas é muito interessante, porque a gente tem muita dificuldade de respeitar a vontade do outro, né, e a gente vai atropelando e a gente sufoca, né. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão a letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. E é muito interessante isso, que aqui atrás, quando fala, né, a semente, ela é jogada, e ela cai num lugar de pouca
de pouca terra. E ela cria raízes rapidamente. E isso é na prática. Aí volto novamente a falar do cuidado das minhas verdinhas. Quando a sementinha cai naquele pouquinho de terra, é impressionante como ela cria raízes, é um fato. Mas ela não sobrevive. Qualquer enxurrada, qualquer coisa vai tirar ela dali do lugar, porque não tem profundidade. Acontece a mesma coisa com a gente, quando a gente fica só na superfície das coisas. Então, essas sementes, né, esses ensinamentos de Jesus, quando a gente não se propõe realmente a buscar entendê-los, para que a gente possa aplicá-las no nosso dia a dia, e é nas coisas mais sutis, não precisa ser nas coisas manchetadas, não, é nas coisas mais sutis do dia a dia. Ela simplesmente morre, ela cria raízes, mas não tem profundidade, então ela morre. Ela encontra também uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritos. Não é emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência porque não veem neles senão um objeto de curiosidade? E aí é muito... Olha, isso aqui é lindo demais. Então, a parábola do semeador, ela pode ser empregada em variadas situações. E aqui já vem dizendo que é essa questão, né, essa nossa busca. Muitas das vezes a gente chega aqui, eu vou trazer o exemplo da nossa realidade, do que a gente vive aqui dentro da Fraternidade Espírita João Batista, todos nós, né, porque aqui é um grande jardim, como disse anteriormente, todos flores, e a gente precisa se cuidar, para que a gente possa cuidar um do outro. Nós todos juntos, de mãos dadas, a gente ganha uma força tão grande, e isso precisa ser levado lá para fora, para dentro da nossa família, principalmente, que é a escola primeira, é onde a gente começa a fazer os primeiros testes daquilo que a gente está aprendendo e é praticando. A gente tem muita dificuldade, mas é praticando mesmo. Até que isso, eu entendo que é a prática, que às vezes a pessoa pode dizer assim, mas não vai sair falso? Não, não vai. Porque o que vai valer, o que vai dar peso a essa prática são as intenções. Então, eu tenho intenção de desenvolver, de melhorar a minha relação com a minha família, comigo mesmo. Então, a gente precisa fazer o movimento. Então, precisa praticar. No primeiro momento, parece que soa falso. E aí eu digo novamente, não é falso se há uma real intenção de melhora daquilo ali. Então, a gente vai praticando, e vai chegar uma hora que aquilo vai internalizar de pouquinho em pouquinho dentro da gente, de um jeito tal que quando você vê, você simplesmente está praticando, com o coração grande, com o coração cheio, uma alegria mesmo, né, de poder fazer o nosso melhor. Então, aqui nós somos um grande jardim que precisa de cuidados, um jardim que cada flor precisa de atenção, que precisa de rega. Tem um poema muito lindo que um dia desse eu vou trazer, se eu tiver oportunidade, que fala dos girassóis e dos miosótis. A força que uma flor tem e a delicadeza que o outro tem, que no caso são os miosótis. Então, aqui são variadas flores. E que se a gente colocar atenção, a gente consegue captar, a gente consegue auxiliar o outro enquanto aprendizes. A gente não precisa, a gente nem tem como aprender tudo de uma vez, né? A gente vive, eu digo que Deus é de uma misericórdia tão grande que Ele nos permite a repetição da lição. Está aí a reencarnação, porque
é a forma que a gente tem de aprender, porque a gente aprende de pouquinho em pouquinho, né? E Jesus, Deus, nosso Pai, Ele fica muito contente quando a gente já está fazendo o movimento, porque traz realmente muita alegria. Eu estou aqui na frente de vocês porque eu pedi trabalho. Muitas das vezes, quando a gente pede o trabalho, a gente se assusta. A gente quer sair correndo. Ai, meu Deus do céu, é muita responsabilidade. E é mesmo. Então, eu estou aqui como qualquer um de vocês. Como eu disse na primeira vez que aqui estive, todos somos aprendizes, todos nós somos estudantes. E a gente, de mãos unidas, a gente chega longe, né? Então, acho que a proposta mesmo aqui dessa parábola do semeador é a gente não desperdiçar esse momento, porque a semente foi lançada de novo. Toda vez que se desenha na minha mente a época de Jesus, porque muito provavelmente muitos de nós esteve lá. E na hora que a gente tinha que dar o nosso testemunho, a gente não deu, a gente se acovardou. É quando diz aqui anteriormente que aqui fala, aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, com entusiasmo, com euforia. Mas ele não tem em si as raízes e não está senão por um tempo, como nós já dissemos. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma como objeto de escândalo e de queda. E se a gente for parar para pensar, não foi isso que aconteceu lá na época de Jesus? Quantos ele curou? Quantos ele levou a palavra? Quantos só encostar na veste dele foi curado? Quantos que estavam lá naquela arena condenando ele, né? Quantos foram beneficiados, curados, e na hora do testemunho, ninguém defendeu ele. Às vezes eu fico pensando o que seria hoje se Jesus estivesse aqui. Será que a gente agiria de forma diferente? Ou será que seríamos até piores do que fomos lá atrás? Quem vai dizer que um de nós aqui não teve a honra de estar lado a lado, ombro a ombro, fisicamente com Jesus, e perdeu a oportunidade na hora do grande testemunho? Mas aí ele não desiste da gente, né? Os discípulos escreveram, registraram tudo aquilo que ele pregou, né? E nós estamos aqui reavivando todos esses ensinamentos. A semente, ela foi lançada de novo. Ela é lançada de variadas formas, ininterruptamente, porque Jesus não desiste da gente. O Pai não desiste da gente. Então, eu acho que nós aqui, dentro da Casa Espírita, Fraternidade Espírita João Batista, ninguém está aqui, como eu disse anteriormente, lá na primeira palestra, na primeira conversa, melhor dizendo, ninguém chegou aqui à toa. Normalmente, a gente chega aqui pela dor. Muitos chegam atrás do imediatismo, né? Que é daquela cura, que você se cura ali, depois você esquece. Cabe muito bem na parábola do semeador. A semente foi lançada, mas a gente, às vezes, desperdiça a oportunidade. Aí a gente é curado e nunca mais volta. Nunca mais volta, né? Então, nós somos responsáveis, cada um de nós aqui, de relançar as sementes. Cuidar da nossa para que ela se desenvolva,
através dos estudos, através da dedicação, dedicando mesmo para que a gente se modifique, que essa é o objetivo principal, né? Os ensinamentos nos dão sabedoria. É uma coisa nova que eu estou aprendendo. Sabedoria. Eu ficava pensando, mas o que é sabedoria? Ensinamento? O que uma une a outra? E aí, há pouco tempo, gente, estudando, eu fui aprendendo que os ensinamentos, né, é justamente para poder a gente usar com sabedoria naquelas situações que nos chegam do dia a dia, de que a gente precisa resolver, não é? A gente vai aprendendo a disciplinar, a educar, a reeducar o nosso pensamento. E fazendo isso, a gente educa as nossas emoções. E aí a gente para de reagir e agir intempestivamente. A gente começa a usar a razão. Eu aprendi e estou aprendendo, né, porque a gente precisa exercitar para de fato aprender, para de fato internalizar. Então, eu estou aprendendo que eu achava estranho quando as pessoas falavam assim, olha só, você tem que usar mais a razão do que as emoções. Eu achava o fim, mas como é que pode? E aí, estudando, eu estou aprendendo que é a razão que precisa nortear. É ela que vai dar direção e educação às nossas emoções. Porque as emoções, quando a gente age só com ela, a gente não raciocina, a gente só reage. E aí é a hora que a gente faz, às vezes, toma atitudes, às vezes, que vão nos trazer consequências muito difíceis. Então, acho que vale super a pena, se vocês, né, estudarem aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e pegarem a parábola do semeador e estudar essa parábola, porque ela é linda demais. Toda vez que eu vou estudar ela, é de uma emoção assim muito grande. Para terminar, eu quero ler um poema para vocês. O autor é desconhecido e chama-se Teu Caminho. Percorrendo o caminho, espalhamos sementes, adubando e irrigando o solo com a melhor intenção e sentimentos. Espera-se colheita farta, mas às vezes o semeador não está preparado para os tempos de estiagem ou geada, sucumbindo às tentações. A natureza é sábia, respeita o tempo de cada um. A dor chega, causando choro e ranger de dentes. Passado o mau tempo, o semeador sai em busca da matéria-prima, o conhecimento. De novo, as sementes são lançadas. Porém, agora, em solo enriquecido de compreensão, de entendimento, de perdão e, acima de tudo, de humildade. A boa colheita já começou, só restando agradecer a Deus pela oportunidade de trabalho concedida e ao poder de autotransformação inerente a cada um de nós, aos filhos do Pai. Então, que a gente não perca essa oportunidade, né, de semearmos e de cuidar da sementinha que foi lançada por Jesus, né, no nosso meio, para que a gente se desenvolva, para que a gente se torne melhor, espíritos melhores. Agradeço mais uma vez a oportunidade que eu tive de estar aqui e que Jesus, a paz de Jesus se faça no coração de cada um de nós. Muito obrigada.